Bom dia a todos, aos encarnados, aos desencarnados, àqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Que bom que hoje nós temos esse recurso que aproxima tantos corações. Eu mesma já assisti inúmeras palestras através da internet aqui do Recanto. Já estive aqui com vocês, só que lá na minha casa, em Corumbá. Agradecemos imensamente aos amigos, a Beth, a Carlos, por esse convite carinhoso, e que cada um de nós possa estar com o coração receptivo, com a mente receptiva para a mensagem que nós desejamos conversar na manhã de hoje. Como todos já devem saber, o tema que nós escolhemos para o nosso bate-papo da manhã é o perdão. Com certeza, todos aqui e aqueles que estão em casa já escutaram várias palestras. Acho que mesmo aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita há pouco tempo, mas se vieram de outra religião, já escutaram falar muita coisa sobre o perdão, esse tema tão debatido, tão escrito, tão discutido e ainda tão necessário. Mas para que possamos partir de um certo ponto em comum, vamos falar primeiro da palavra perdão, para que a gente possa estar falando da mesma coisa, senão eu posso falar horas aqui sobre o que eu acho do perdão, partindo do pressuposto que vocês entendem que seja a mesma coisa, e podemos estar falando de coisas absolutamente diferentes. Quando a gente pesquisa sobre a etimologia, sobre a raiz da palavra perdão, e aqui eu estou com uma professora de língua portuguesa, a gente percebe que não há um consenso. Existem algumas raízes que falam da origem grega, mas a grande maioria fala da raiz da palavra perdão vinda do latim, que seria perdonare. E o perdonare nada mais seria, pegando o per e o donare, do que uma espécie de doação total. Doar algo totalmente, ou doar-se totalmente. Eu nunca tinha refletido sobre essa origem da palavra, que no momento em que estamos falando de perdão ou de perdoar, estamos falando em doação. Estamos dando algo, e não é um dar parcial, é um dar, uma doação total. Como se tivesse, desde o início da palavra, a ideia de que não é possível dar um meio perdão. Eu perdoei mais ou menos. Não existe. Então, usa outra palavra. Porque se escolhemos a palavra perdão, pelo menos o esforço é de uma doação total, de uma doação completa. Mas pesquisando sobre essa palavra, tem uma outra coisa muito interessante, e que foi o que originou, inclusive, a ideia, o tema da palestra, quando a Beth nos perguntou sobre o que gostaríamos de falar. Em nenhum momento, quando pesquisamos sobre essa palavra e o seu significado, nós encontramos que o perdão seja algo estanque, algo parado. Está sempre descrito, seja nos livros de psicologia ou de língua portuguesa, como um processo. E processo, seja um processo mental, espiritual, emocional, processo dá ideia de quê? De algo que tem etapas, que está em movimento, que tem uma continuidade. Processo dá ideia de caminho, de estrada a ser percorrida. Então, qual que é o objetivo dessa estrada? Qual o lugar ao qual queremos chegar com essa estrada? Uma doação total. Mas é uma estrada. Então, se alguma coisa acontece, se alguma coisa me machuca, se alguma coisa me agride, e eu sou convidado a perdoar alguém, eu necessitarei percorrer uma estrada. Eu necessitarei percorrer um caminho. Só que existem múltiplas estradas e múltiplos caminhos. A que eu percorri de Corumbá para cá foi um tanto quanto longa. Mas aquela que eu percorri de Brasília até Corumbá
Foi bem mais. Então, existirão situações em que somos convocados ao perdão e que precisaremos percorrer um caminho e uma estrada muito mais longa. Outras serão mais curtinhas. Se estamos no ônibus e alguém pisa o nosso pé, a estrada é curtinha, vamos combinar. Dá para a gente ali já desculpar, concluir aquilo e deixar passar. Agora, se eu juntei dinheiro, isso já aconteceu comigo, na época que eu fazia estágio lá em Salvador ainda. Você junta aquele dinheirinho suado, que vai pingando todo mês, aí você compra aquele sapato, que você queria tanto. E aí vem um abençoado filho de Deus e pisa nesse sapato. Já exige um esforço maior. Já tem outras coisas em jogo. E se fôssemos dar exemplos, teríamos múltiplos exemplos de coisas simples até aquela mãe que é convidada pela vida a perdoar o algoz de seu filho. Essa estrada é longa. Mas tem uma outra coisa, não é só a ação em si, que vai determinar se a estrada, se o caminho pelo perdão é longo ou curto. Tem uma outra questão em jogo. A pessoa que foi ferida. Algumas pessoas ficam remoendo a situação do ônibus por muito tempo. E passam o dia contando e recontando para todo mundo que encontra. Outras pessoas conseguem passar a mesma experiência com mais leveza. Conseguem até rir da situação. Não é verdade? Nós temos exemplos disso na nossa vida. Assim como naquele extremo da mãe cujo filho foi assassinado e que é convocada pela vida, porque convite a gente pode aceitar ou não. Convocação não tem opção. E uma experiência dessa é uma convocação. Essa mãe, todas elas sofrerão. E muito. Consideramos uma das experiências mais desafiadoras da vida. Já aconteceu de recebermos no trabalho, na clínica, pessoas que passaram essa experiência. E como é difícil até escutar. Quem dirá viver? Mas ainda assim é uma grande diferença, porque existirão pessoas que conseguirão distanciar-se de tal forma da experiência, engrandecer-se com essa experiência, e serão capazes não só de perdoar, de concluir essa doação do perdão, de percorrer na mesma encarnação esse caminho de perdão, como conseguirão dar um passo além. Quem aqui nunca viu uma notícia, um livro, um fato real de uma mãe que foi capaz de, além de perdoar, ajudar aquele que foi o algoz, o responsável pela morte de seu filho? Numa mesma existência. Então, observemos que esses caminhos mais curtos ou mais longos na estrada até o perdão, até concluir essa ação de perdão, dependem da experiência, mas, acima de tudo, dependem daquele que passa pela experiência. Existe um pensador que diz assim: o mais importante não é o que a vida fez com você, mas o que você foi capaz de fazer a partir do que a vida fez com você. Ou seja, qual a limonada que você conseguiu fazer com esses limões que a vida está te apresentando? E então, eu fiquei pensando, vamos conversar sobre isso, sobre esses diferentes caminhos e sobre o próprio perdão como um caminho. Vamos conversar sobre isso lá no Recanto da Prece. E aí eu falei assim: Larissa, você está achando que você está inventando a pólvora com essa ideia? Isso já nos foi apresentado há mais de 2000 anos, com diferentes frases, mas tem uma que mais nos chama a atenção sobre isso, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Foi Mateus quem anotou a fala de Jesus, quando ele nos convidou a encurtar o caminho,
a concluir mais depressa a ação, e ele nos disse assim: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue aos ministros, para que ele não te entregue ao juiz, e que para você não fique preso na cadeia até ser pago o último ceitil. Todos já ouviram essa frase? Essa fala de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário. Ele disse amanhã, depois, vai empurrando aí, um dia você paga, divide em prestações. Não, ele não disse isso. Enquanto estás a caminho com ele, hoje, inicia essa estrada, esse caminho, essa trajetória, hoje. E eu pensei, essa fala de Jesus, eu fiquei na dúvida, para mim antes era tão óbvio, que ele estava falando com aquele que fez o mal. Você fez o mal, então vai, reconcilia, pede desculpas, resolve lá o problema, para que depois não descubram e você fique preso. Mas aí eu falei, será que Jesus está falando só com o algoz? Ou será que ele está falando também com a vítima? Porque a vítima vai considerar aquele também um adversário. Ou será que ele está falando com qualquer um que considere alguém como um adversário? Porque podemos ser considerados por outrem um adversário sem nem sabermos. Às vezes alguém inveja a vida que levamos e vai alimentando dentro de si uma animosidade e nós nem sabemos. Estamos lá vivendo a nossa vida sendo considerados por alguém como um adversário e nem sabemos. Então é como se essa fala de Jesus tivesse níveis. Falasse à vítima, falasse ao algoz, falasse a todo aquele que tem um adversário. Mas, para além disso, no plano existencial em que nos encontramos, na nossa etapa evolutiva, nessa faixa evolutiva, na série da escola terrestre em que a maioria de nós transita, há uma coisa muito peculiar. Os papéis de vítima e de algoz são praticamente temporários. Quem aqui já participou de sessões mediúnicas de esclarecimento a espíritos sofredores desencarnados, sabe do que eu estou falando. Quantas e quantas vezes começamos a escutar um espírito desencarnado em sofrimento, que acusa um outro pela derrocada da sua vida, e nos apiedamos dele e pensamos, nossa, esse outro realmente fez isso, fez aquilo, matou, traiu, aconteceu, e a gente está quase virando advogado de defesa, quando a gente está ali só escutando, né? Nos apiedamos, nos compadecemos. E já presenciamos a situação de vir, através de outro médium, um terceiro espírito que conhecia bem aquela história e que começou a puxar da memória daquele espírito que se achava a grande vítima todo o enredo anterior daquela história, que ele não lembrava, porque só lembrava da última. E na última ele foi uma grande vítima. Mas e as outras? Até que aquele espírito começava a cair em si e de acusador passava a chorar copiosamente pedindo perdão. Então, quem era a vítima e quem era o algoz? Os dois ao mesmo tempo. Como muitos de nós não lembramos, mas somos ao mesmo tempo hoje vítimas e algozes de alguém. É por isso que a informação que não está apenas na doutrina espírita, mas que vem também abrir os nossos horizontes na doutrina espírita, que é a reencarnação, que é uma lei, não é opcional. Todos nós, cedo ou tarde, precisamos reencarnar. Abre os nossos horizontes e nos diz, isso que vocês estão vendo agora é um recorte de uma longa trajetória
que não se iniciou hoje e não terminará amanhã. Há uma longa estrada pela frente. Mas hoje nós poderemos consertar o rumo dessa estrada, que às vezes desviou um pouco do foco. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para ficar bem real e bem prática a nossa conversa, uma história real que está no livro Nas Voragens do Pecado, da médium que nós muito amamos e admiramos, Ivone do Amaral Pereira. E essa experiência, relatada pelo Espírito Charles, o seu benfeitor espiritual, que é relatada por ele nesse livro com grande detalhe, que aqui resumiremos palidamente, nada mais é do que uma experiência da própria Ivone do Amaral Pereira, aproximadamente 400 anos antes da sua reencarnação como Ivone. Qual que é o cenário que essa obra nos apresenta? Nós estamos na França, em pleno século XVI. Na época em que a reforma protestante estava a todo vapor e que aqueles luteranos e calvinistas tinham como objetivo central retomar a simplicidade dos primeiros cristãos. Mas bem sabemos pela história que isso não foi uma coisa simples e nem alcançada com tranquilidade. E a Ivone estava reencarnada como uma jovem que vivia às margens do Reno com a sua família. O nome dela era Ruth Carolina de La Chapelle. E a família dos de La Chapelle que lá viviam, seu pai, a sua mãe, o seu irmão Carlos Felipe, sua cunhada, seus sobrinhos, viviam na mais perfeita tranquilidade. Eram pacíficos, tranquilos, respeitados por todos da região. Eram muito abnegados e ajudavam, curavam as pessoas necessitadas, faziam doações de tudo o que sobrava dos plantios deles. Eles tinham um passado real, eles tinham um passado tradicional com aquele nome, mas naquela época já não tinham tantos recursos, mas trabalhavam arduamente para sustentar a família e ainda conseguiam ajudar outras pessoas. Ruth tinha aproximadamente 15, 16 anos, aquela que era a nossa Ivone do Amaral Pereira. E o seu irmão Carlos Felipe, que ela adorava, amava imensamente, ele era médico e um grande pregador. Toda a família era protestante. E eles faziam reuniões na casa, convidavam as pessoas da região, convidavam os trabalhadores da própria herdade deles. Aos domingos, Ruth cantava cantos líricos e todos aqueles se deslumbravam com aquelas reuniões, onde vigorava, imperava a amorosidade. Só que começaram as perseguições aos protestantes na França, que eram chamados de huguenotes. E essas perseguições foram orquestradas pela rainha, que todos aqui já ouviram falar, Catarina de Médici, que também entrou para a história como a Rainha Má, devido aos seus feitos de traição, de assassínio e de tantas outras coisas também relatadas no livro. Só que existia um jovem que fazia parte do corpo militar da França e que seguia as ordens da igreja, porque também era um religioso e pretendia tornar-se até um sacerdote, que praticamente cresceu na igreja, mas que era um fanático religioso, porque não havia compreendido a essência da mensagem e estava simplesmente comendo a casca da banana e jogando a banana fora, como diz várias vezes Haroldo Dutra Dias. E esse jovem capitão da fé, Luís de Narbonne, muito respeitado e temido, foi um daqueles que liderou vários homens a perseguir huguenotes, a perseguir protestantes. Na cabeça dele, na coerência dele, ele estava fazendo o certo. Ele realmente acreditava que era necessária uma limpeza daqueles protestantes. Então, com um crucifixo no peito e uma espada na mão, ele era capaz de matar crianças, idosos, mulheres, todos aqueles
que fossem considerados traidores da igreja, simplesmente por serem protestantes. E onde é que esse enredo chega e que se relaciona com o nosso tema? Numa dada situação, que não entraremos em detalhes para que todos recorram depois a ler ou reler a obra, numa dada situação em que a única da família em que não estava em casa era Ruth de La Chapelle, e que todos os outros estavam reunidos, estudando, envolvidos naquele ambiente da Boa Nova, toda a família de La Chapelle, como funcionários, como os seus servos, veio a legião do capitão da fé, e todas aquelas pessoas indefesas foram assassinadas. A única pessoa sobrevivente dentre os de La Chapelle foi Ruth Carolina de La Chapelle, com aproximadamente 15, 16 anos. Onde ela estava? Ela estava na casa de Otília de Louvigny, que iria casar com o irmão dela, Carlos Felipe, aquele que eu disse ser médico, pregador, e que Caroline, Ruth de La Chapelle, tanto admirava e amava. E então a cunhada e a irmã ficaram absolutamente sozinhas e começaram, principalmente pelas ideias da própria Otília, que havia perdido seu futuro esposo, a pensar um pacto, um plano de vingança. E nesse momento do livro, em que Otília de Louvigny começa a desenhar a vingança que Ruth deveria fazer em relação àquele capitão da fé, Luís de Narbonne, Charles interrompe a narrativa a nos advertir. E aí entramos no nosso tema. Ele diz assim: se nesse momento, diante dessa experiência desafiadora, imaginemos, é uma história real, com 15, 16 anos, uma jovem, naquele contexto, século XVI, absolutamente desamparada dos seus, qual de nós não sentiria um desejo de vingar-se? Mas Charles nos adverte que se naquele momento, diante daquela experiência, ela conseguisse iniciar o processo de perdão, não dá para perdoar uma experiência dessa assim. Mas se ela iniciasse, se a priori ela só não se vingasse, e fosse amadurecendo ao longo da vida, caminhando rumo ao perdão, se ela buscasse aquele que estava prometido a ela como um noivo, e que era um espírito nobre que a acolheria, que também era protestante e tinha condições de defendê-la de qualquer investida do capitão da fé, que também estava buscando ela para assassiná-la, se ela recorresse a este caminho, que era aquele que a espiritualidade superior havia reservado para o bem da trajetória dela, ela teria poupado aproximadamente 400 anos. Vocês têm noção do que são 400 anos? 4 séculos. Entre idas e vindas, reencarnações, desencarnações, desencontros e lágrimas, muitas lágrimas. Aquele momento era um divisor de águas na trajetória daquele espírito. Não só dela, como de Luís de Narbonne também, que escolheu um caminho tortuoso também. Mas ela, como vítima que ainda era, poderia continuar como vítima e receberia todo o amparo da espiritualidade para os anos que ainda teria na Terra. E esse caminho de aceitar a experiência sem debater-se com ela, sem rebelar-se contra o acontecimento e querer com as próprias mãos resolver as situações. Se ela fosse capaz de fazer isso, o caminho entre ela e os seus familiares, que tanto amava, que era o seu objetivo reencontrá-los, esse caminho seria tão mais curto. A única distância que separaria ela de um abraço ao seu irmão, à sua mãe, ao seu pai, aos seus sobrinhos,
eram os anos materiais que ela ainda teria ali. Mas em desdobramento ela conseguiria encontrá-los. Conseguiria captar, sentir a intuição, a influência deles na sua vida. E estaria distante, mas próxima ao mesmo tempo. Estaria na psicosfera deles. Porque eles aceitaram aquela experiência de martírio abnegadamente. Mas o que aconteceu? Ela optou o caminho mais longo. E juntamente com Otília, deram ensejo, porque Otília vai desencarnar logo mais, e, estando desencarnada, vai num processo obsessivo ligá-la, guiá-la, pelo processo da vingança e daquele pacto obsessor. Ela vai trair, ela vai unir-se a Catarina de Médici, e num plano mirabolante descrito em detalhes no livro, ela conseguirá alcançar os seus objetivos. E levará aquele homem, o capitão da fé, Luís de Narbonne, à ruína. Ela vai seduzi-lo, vai assumir a personalidade de Otília, vai fingir ser uma outra pessoa. Vai casar-se com aquele capitão da fé. E depois vai dar uma rasteira nele. Deixá-lo absolutamente sem chão e, por fim, vai entregá-lo de bandeja àqueles que desejavam prendê-lo e matá-lo. E ele passará o resto dos seus dias esquecido nas masmorras do castelo da França, em Paris. Ela conseguirá fugir, reencontrar o seu noivo, prometido, que era um homem nobre, e que vai recebê-la e protegê-la, mas apesar do aparente sucesso, ela não terá nenhum sossego. E passará os seus dias praticamente enlouquecida, sentindo-se apaixonada pelo seu algoz, culpada por tudo que fez a ele. E agora a gente se pergunta nessa etapa da história, quem era a vítima nesse momento? Quem era o algoz nesse momento? E esse ser que no início a gente sente raiva, porque a gente vai sendo conduzido emocionalmente na história. E no início eu sentia tanta raiva desse Luís de Narbonne. Eu falava, gente, não é possível esse homem. E eu ficava identificada com a Ruth Carolina de La Chapelle e falava, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. 400 anos atrás eu ia fazer, agora eu acho que eu também ia fazer. Mas daqui a pouco a coisa vai tomando uma proporção de vingança que ela mesma ia se questionando se deveria seguir ou não. E cada vez que ela se questionava se deveria seguir ou não a vingança, a misericórdia divina enviava alguém a aconselhá-la e dizer, desista, eu te ajudo a fugir, desista nesse momento, eu te dou cobertura. E ela dizia, não, eu vou continuar, e foi até o final. Só que existe uma coisa chamada desencarnação. Todo mundo aqui, quer goste do nome ou não, vai desencarnar. E a desencarnação não é o fim da história. A gente vê os filmes, né? Parece, morreu, acabou. Não. Depois de muitos sofrimentos, que não iremos aqui entrar em detalhes, senão nos alongaremos muito. Esses dois já na espiritualidade, Ruth Carolina de La Chapelle, a jovem, que é a nossa Ivone do Amaral Pereira, e Luís de Narbonne, o que nós imaginaríamos? Se ela antes era a vítima e ele era o algoz, qual o nosso cenário? E o que ela esperava? Que ela fosse recebida no regaço familiar dos de La Chapelle e que ele ficasse relegado às labaredas do inferno, que não existe. E o que acontece? Ela, por conta do seu processo consciencial, foi entregue ao juiz, aos ministros,
de que nos fala Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que eles não te entreguem ao juiz e o juiz aos ministros, e fique na cadeia até que pagues o último ceitil. E ela foi entregue pela própria consciência, e por conta dessa distância vibratória, estando desencarnada, ela não conseguia reunir-se à sua família, que era o seu único objetivo, estar com os seus. Ela aguardava e pedia a desencarnação, porque não aguentava mais a culpa. E mesmo desencarnando, você sabe o que ela conseguiu? A visita passageira, temporária da sua mãe. E uma carta do seu irmão. Ela não teve sequer a oportunidade de contato direto com o seu irmão, porque a distância vibratória era muito grande. Mas sabe quem conseguiu? Essa é a parte que a gente, quando está lendo, vai trabalhando assim, e fala, meu Deus do céu, não é possível que isso seja assim, não. Mas é. Sabe quem, depois de muito sofrimento e expiação, desde o momento em que ainda estava encarnado, até a desencarnação, sabe quem foi recebido pelo irmão de Ruth? O capitão da fé, Luiz de Narbonne. E você sabe o que ele descobriu? Que aquela família não era só de Ruth, era dele também. Aquela que era a mãe de Caroline, de Ruth Carolina, era também a mãe de Luiz de Narbonne. Todos estavam numa mesma família. E agora imagina a consciência dele quando descobre isso, quando cai em si e percebe que aqueles estranhos huguenotes que ele havia ultrajado eram a família dele. Era a mãe dele, o irmão dele. Precisa que alguém nos diga que estamos errados? Quando a verdade aparece assim à nossa frente? Ainda que alguém dissesse assim, não, você não é tão culpado, vocês acham que a consciência dele perdoaria assim, tão fácil? Não. Era necessário o remédio do tempo para o auto-perdão de uma experiência como essa. E então a mãe de Ruth, um certo dia, visita ela com uma carta do irmão e diz assim, minha filha, só há uma medicação capaz de aliviar a sua dor e a dor de Luiz de Narbonne. Vocês precisarão reencarnar. Mas num contexto diferente. Porque nessa encarnação você recebeu toda a estrutura familiar, toda a amorosidade. Bebeu desde o colo materno as lições do Evangelho. E não conseguiu internalizá-las. Bebeu da fonte e não saciou a sede. E você retornará com aquele do qual você deseja manter distância, porque é com ele que você precisa transformar algemas em laços de afetividade. E Ruth Carolina, que queria tanto se apartar, por culpa, por vergonha, por ódio de Luiz de Narbonne, reencarnará no próximo livro, Cavaleiros de Lumières, próxima a esse algoz que também era sua vítima. Quando uma experiência dessas acontece na nossa vida, e quem de nós poderá aqui afirmar que já não viveu algo semelhante? Quando escutamos ou lemos essas histórias, parece algo distante de nós. E é tão próximo de nós. Em que trecho dessa caminhada do perdão nós estaremos aqui? Não sabemos. Naquela encarnação como Ivone do Amaral Pereira, o Espírito Charles nos diz, todo o enredo que se iniciou com essa história, na época dos protestantes, do massacre aos protestantes, na noite de São Bartolomeu, não estava concluída ainda.
As personagens principais, Ruth, a nossa querida Ivone, e aquele que era o capitão da fé, Luiz de Narbonne, estavam ainda cicatrizando aquelas feridas. Por que vocês acham que aquela reencarnação seguinte foi fácil? Com todas aquelas coisas dentro deles, com aquela mistura de amor e de ódio, tudo ao mesmo tempo, sendo vítima e algoz ao mesmo tempo, você acha que a gente reencarna, resolve tudo rápido, já consegue se amar, se perdoar? Eram espíritos comprometidos. E nesse cenário, tendo aqueles que amavam no plano espiritual para auxiliar. Então, as reencarnações seguintes não foram fáceis. E eles conseguiram se comprometer ainda mais. Por isso, quando lemos a vida de Ivone, como Ivone, nós vemos que a dose de sofrimento foi grande. O remédio foi muito amargo. E talvez por isso nos tenha sido oportunizada o acesso às reencarnações anteriores para nos advertir que se hoje o remédio está amargo e a dose desse remédio não está sendo homeopática, parece alta, ainda que não saibamos o nosso passado, e acreditem, em alguns casos não sabemos por misericórdia, aceitemos esse remédio. Porque Deus não prescreve medicação que nós não necessitemos. Os médicos da terra, às vezes, precisam dar uma ajustada na dose, dá um pouco mais, fala, foi muito, aí reduz. Não, com Deus não tem isso não, gente. A medicação, a dose é exata naquilo que necessitamos. Então, eu não faço a menor ideia do tipo de experiência que a vida hoje está requisitando de cada um aqui presente, de cada um que está nos assistindo. Eu só posso saber do que está acontecendo comigo. Mas existem algumas coisas que, quando vamos estudando a doutrina espírita, nós podemos sim afirmar. E não é afirmar isso para que nos sintamos pequenos, para que nos sintamos ainda mais vítima da situação. Mas é para que nos tornemos protagonistas da nossa história. Que saibamos que se hoje o que estamos vivendo, a etapa que estamos vivendo talvez necessite do perdão como imperativo para reescrever essa história, o lápis está nas nossas mãos. Como Ivone do Amaral Pereira, quem conhece a trajetória dela sabe da vida maravilhosa que essa mulher teve, que consideramos como uma heroína silenciosa. Nós já podemos imaginar as seguintes, porque ali ela estava escrevendo os seus dias futuros, como hoje, agora, nós estamos escrevendo a nossa história futura. Então, existe uma parte no caminho do perdão que é a aceitação. O Emmanuel fala isso quando questionado. Qual seria esse caminho? Como perdoar? Tudo bem, eu já sei que tem que perdoar, já entendi, mas faz o quê? Né? Assim, na prática, na hora que acontece mesmo, faz o quê? O que que a Ruth podia ter feito ali que não fez? Já que não basta dizer que perdoou, já que é um processo, faz o quê para apertar esse botão e iniciar esse processo? E o Emmanuel nos diz que o primeiro botão a ser apertado para iniciar este caminho, se assim o quisermos, e encurtar a nossa trajetória até a felicidade e o amor, é entregar as situações e as pessoas que nos machucaram a Deus. Entregar. Tudo quanto acontece parece que foi conosco. Porque doeu na gente, né? Parece que foi com a gente, mas não. É sempre entre cada um e Deus. É entre cada um e Deus. Sejam os acertos, sejam os erros. Então, solta um pouco esse volante
bota no piloto automático de Deus essas situações, não a sua vida. E deixa que o tempo encarregue de dar as lições, os ensinamentos que essa pessoa ainda não pôde. Porque talvez você ainda não tenha condições de se fazer professor dessa pessoa. Nós estamos nas letras iniciais do alfabeto divino e queremos dar lições para as pessoas que estão na mesma faixa que nós. Qual foi a maior lição que a família de La Chapelle deu a Luiz de Narbonne e que ficava ecoando na cabeça dele quando ele caiu em si? Eles não revidaram. Não revidaram. E essa cena de não revide voltava à cabeça dele. Talvez se eles tivessem revidado, se de repente tivesse ali um punhal escondido e tentasse lutar, tentasse alcançá-lo, ele até lembrasse disso, se sentindo um pouco acalentado. Mas até que teve uma luta ali, o negócio foi mais equilibrado. Mas não. A cena era tão clara que não existiam dúvidas de quem era a vítima e de quem era o algoz. Então, diante dessas situações, para que trocar? Se nessa situação você foi vítima, aceita isso. Entrega a vida, ao tempo, a Deus. E se pergunta, nos diz Emmanuel, o que essa experiência pode me ensinar? Porque tem uma lição escondida aí. Na experiência de Ivone, foi bem claro, olha, você vai ter um intensivão de boa nova, um intensivão de amorosidade na prática, com todas as pessoas. Não tem ninguém te rodeando para te ensinar a odiar. Só tem gente amorosa, espírito evoluído ao seu redor. E aí, o que acontece? As tendências negativas dela nem apareciam. Ela estava praticamente coagida pelo bem, rodeada pelo bem. Então, só aparecia a bondade dela. Mas, olha só, vai chegar a parte em que você vai ficar sozinha. Sozinha mesmo, aparentemente. Porque na espiritualidade você vai ter auxílio. E aí você mostra o que você aprendeu. E aí, na hora de mostrar, veio o problema. Quem sabe esse não é o momento de mostrarmos aquilo que aprendemos. Vocês acham que é gratuitamente que a gente vem, senta aqui, toma uma aguinha fluidificada, né, no ar-condicionado, aí houve uma palestra? Vocês acham que essas lições não serão cobradas? Serão. Eu me recordo que inúmeras vezes, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, eu sou de Salvador, que eu já falei tanto lugar que vocês devem estar falando, gente, essa menina é de onde, né? Eu sou de Salvador, morei no Rio de Janeiro, morei em Brasília, agora estou em Corumbá, porque meu esposo é militar. Aí, entendi agora. E eu lembro que era muito comum que, em vários centros que eu era chamada a fazer palestra lá no Rio, volta e meia caía o tema assim, perda de entes amados, desencarnação de alguém, a mãe que perdeu o filho. E eu estudava aquilo e eu falava, gente, eu não me sinto intimamente habilitada a falar sobre isso, por mais que seja um tema até óbvio, numa reunião espírita. Por quê? Porque nessa encarnação eu nunca tinha passado pelo afastamento, porque não é perda, que ninguém, na verdade, perde ninguém, né? Mas o afastamento de alguém que eu amasse. Porque as pessoas da minha família que haviam desencarnado eram distantes, aquele tio que eu nunca conheci, ou uma bisavó que eu não convivi. E eu falava, eu não sei, eu não lembro, está meio apagado aqui, o que é essa dor? O que é essa experiência de afastamento? Então, eu falava, me esforçava até para me colocar no lugar das pessoas, mas é muito diferente quando você não passou. E, às vezes, vinham pessoas, ao final da palestra, me abraçavam, chorando muito, porque eu havia tocado naquela ferida, que estava ainda aberta. E eu abraçava e tentava sentir aquilo com a pessoa, mas eu falava, gente, como será isso, né? Todos aqueles que eu amo nessa encarnação estão próximos, eu tenho como abraçar,
O máximo que eu sabia era saudade por conta do afastamento, mas com internet, gente se fala com a pessoa toda hora, é diferente. E só quando eu passei pela experiência de afastamento do meu pai, foi que eu entendi que a espiritualidade estava fazendo assim: minha filha, vai treinando essas lições. Você não vai ler isso simplesmente por ler, não. Vai dizendo aos outros o que você vai precisar dizer a você mesma. E como é interessante, quando meu pai desencarnou, várias falas minhas, que eu achava assim, simplórias, sabe? Que eu achava consoladoras, e depois falei assim: gente, isso não era muito consolador para alguém que está passando isso. Eu acabava reduzindo a experiência da pessoa, como se, a gente é espírita, a gente sabe que está todo mundo aqui vivo, né? O buraco é bem mais embaixo, não é verdade? Porque quando a pessoa desencarna, não dá para ligar a hora que quer, não dá para falar por Skype na hora que quer, e nem trocar cartas na hora que quer. Então, mesmo sendo espíritas e sabendo na teoria, muitas vezes é a experiência, muitas vezes não, sempre, é a experiência que vai consolidar, dar o certificado de você entendeu a mensagem. E com o perdão é a mesma coisa. Então é lindo falar sobre o perdão, mas a vida, se já não nos convocou, nos convocará cedo ou tarde, até estar. Até que ponto compreendemos essa lição? Até que ponto já compreendemos que o perdão é o caminho mais curto para a nossa felicidade? Finalizando a nossa fala, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que é até um pouco engraçado, mas é bem real, do espírito Cornélio Pires, pela psicografia de Chico Xavier, que está no livro Retratos da Vida, chamado Laços Redentores. E ele nos diz assim: ressentimento não vale, a justiça não se atrasa, e a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olha o caso de Cristina. Envenenou João Gamela, mas João, depois de algum tempo, renasceu, e é o filho dela. Embora a morrer em sangue, Neca abateu Genserico. Hoje são gêmeos em luta, na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe sítio e casa, Quinquim matou Rui da Venda. Mas Rui nasceu neto dele e vai herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório, com bebida numa festa. Gregório voltou a ele e é o caçula que o detesta. Em não querê-la por nora, Teotônio acabou com Lica. Vejo a moça reencarnada, e é a neta que o prejudica. Nina induziu Vaz à morte, um suicídio triste, sem causa. Hoje, ele é o filho doente, que ela carrega sem pausa. Lília matou Antônio, uma simples paixão de mulher. Mas Antônio renasceu e é o filho que não a quer. Theo levou Juca ao suicídio. E eis que o tempo vem e vai. Juca hoje é o filho dele, e um filho que odeia o pai. A terra lembra hospital. Se havemos de ânimo atento, levantam-se muitos lares por celas de tratamento. Ressentimento, desforra, não adiantam, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. Muito obrigada a todos, que fiquemos em paz.